Olá, meu irmão, minha irmã, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente, mais uma vez, com os irmãos para mais um dia de estudo. Como nós nos propomos, todas as quinta-feiras temos esse encontro e esse encontro está estendido a você. Não importa se você esteja pelo Face, se você esteja pelo YouTube ou se for pelo WhatsApp. Fica conosco, vamos estudar a Santa Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto sobre o poder da oração. Muitas pessoas acham que os milagres decorrentes da oração é um privilégio vivido por algumas pessoas só, por alguns poucos. Mas nós não podemos aceitar isso como se fosse algo exclusivo para algumas pessoas. Você não precisa ser alguém muito espiritual para orar e receber uma resposta. Nós temos um exemplo, Elias era uma pessoa normal como nós. Elias, ele orava com fé, e apenas isso, ele orava com fé, ele acreditava em Deus. Então pensar que é um privilégio para poucos é um engano. O hábito de nós orarmos diariamente é que nos leva a descobrir os grandes tesouros que Deus tem para nós, que são tesouros muitas vezes aparentemente escondidos, mas estão escondidos na intimidade e no relacionamento que você tem com Deus. Então não é um privilégio apenas para algum, basta nós termos a intimidade e o relacionamento, e isso se adquire através de oração. É isso, a oração diária. Mas para nós termos esse acesso, sempre, como eu falei, nós precisamos ter intimidade. E todos nós podemos ter essa intimidade, né? Então nós podemos abrir o nosso coração para Deus, né? Como Jesus. Jesus abriu tantas maravilhas através da oração. Mas precisamos amar a Deus, respeitar os desejos dele. Então, para que tudo isso aconteça. Então, quem crê, que ama e crê em Deus, crê na morte e na ressurreição de Jesus, esse será atendido, né? Então, nós precisamos ter essa intimidade. Mas, apesar da posição humana, nós podemos ver que Jesus ocupou aqui na Terra, ele também demonstrou um grande exemplo, porque ele orava em todos os momentos. Jesus, ele orou quando foi batizado, no seu batismo, ele orou para escolher os seus apóstolos, ele orou na sua transfiguração, está registrado lá em Lucas, no capítulo 9. Jesus, na hora da ressurreição de Lázaro, ele orou para isso, né? E também na última ceia, lá em Mateus 26, nós podemos ver que Jesus também orou. Então, por isso, nós que somos cristãos, nós devemos seguir esse exemplo, porque ele é o nosso mestre. E então eu te convido, neste momento, a pegar sua Bíblia e chame a sua família, convida a sua família, para nós entendermos um pouco sobre esse assunto. Pegue material, pegue um lápis, uma caneta para anotar aqui os capítulos e versículos, porque nós passaremos ao longo da Bíblia meio rapidamente, né? Eu tenho até anotado, separado os capítulos e versículos, para nós não perdermos muito tempo. Então se anota aí e vamos estudar junto. E então, nesse estudo, vamos dar um passeio. Nós vamos dar um passeio no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para nós podermos entender como a oração ela pode causar um efeito sobre as nossas vidas. E, iniciando então esse estudo, nós usaremos apenas dois grandes exemplos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. O do Antigo Testamento está em Gênesis, no capítulo 32. Deus manda Jacó voltar para sua terra, voltar para os seus parentes. E Deus promete ali para Jacó prosperidade. E Jacó não queria voltar. Jacó ele tinha um certo medo do seu irmão Esaú. E então, nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 10 e 12, Gênesis 32, que Jacó ele entra em oração para ver se ele poderia realmente voltar em segurança. E Deus então confirma a sua bênção através de um anjo. A palavra fala assim,
não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha a atacar tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste. Esteja certo que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então Jacó aqui, ele estava falando, ó, Senhor Deus, tu me prometeu que eu poderia voltar em segurança. Então Deus aqui, ele vem e confirma essa prosperidade para Jacó através do anjo. Nós podemos ver no versículo 28 e 29 do mesmo capítulo, Deus falando a Jacó através de um anjo. E ele fala assim, ó, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou contra Deus e contra homens e venceu. Então Jacó, né, aqui nós podemos ver que ele pergunta, dá-me, peço saber o seu nome. Ele quer saber o nome do anjo, que estava tomando providências, que estava confirmando as bênçãos para ele. E ele responde aqui, o anjo responde, por que perguntas o meu nome? Eu sou mandado por Deus. E então o anjo aqui abençoa Jacó ali, naquele momento, né? Então, quando a nossa oração é verdadeira, como Jacó fez, implorando para Deus, pedindo, né? Então ela se torna para nós um poder, o maior poder que pode existir. E o poder da oração, ele pode se multiplicar muito mais ainda nas nossas reuniões na igreja, né? Quando nós se reunimos juntos e começamos a orar junto, isso flui muito mais. Por isso que muitas vezes pessoas vêm falar assim, olha, eu pedi oração para vocês, eu fui curada, eu fui liberta, a minha doença sumiu, né? Então, mas isso é o poder de oração entre todos os irmãos, mas não é o poder dos irmãos, é Deus aceitando, Deus fazendo. Por isso que eu sempre convido todos os irmãos para participarem nos dias de oração na casa do Senhor. E é uma barreira muito grande, muitas pessoas acham um negócio muito chato ir orar. Eles querem apenas, a maioria das pessoas, elas querem apenas ir escutar o profeta no final da semana e receber algo, uma palavra boa, né? Mas a palavra fala em Atos 4, versículo 3, que no dia de Pentecostes, também nós podemos ver que os discípulos, eles estavam orando tudo junto. E quando eles oravam, após eles terem orado, então fala que tremeu o lugar que eles estavam reunidos. E todos ficaram ali cheios do Espírito Santo, né? E eles anunciaram com muita coragem a palavra de Deus. Eles corajosamente saíram anunciando a palavra de Deus. Então, Deus, ele dá o poder, mas o poder é dele. Então, amado irmão, nós precisamos se reunir mais para essas orações. Participe da sua comunidade, os dias das orações, né? Quando o seu líder chamar, vá orar. Isso cura muito, liberta muito você, sua comunidade, sua igreja, sua família, né? E em Mateus 18, 19, ainda Jesus, ele orienta, ele fala que quando 2 concordarem em oração aqui na terra, será feito no céu por Deus, né? Vejamos aqui que está escrito no 18, 19, Mateus 18, 19. Também lhe digo que 2 de vocês concordarem na terra e em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Veja bem aqui, Jesus falando, se vocês ligarem entre vocês, concordarem em oração aqui entre vocês, então vejam o poder da oração aqui. Jesus ligará junto com o Pai. Então, precisamos entender que o poder da oração
não é uma coisa física, não é nossa, não é um poder intelectual, não é um poder de A ou B, do fulano ou de ciclano. Não existe nenhuma fórmula, uma fórmula mágica para uma oração poderosa. Deus é que faz o que nós pedimos e faz quando a vontade for dele. Não podemos manipular a Deus. Deus não é uma prateleira de supermercado. Né? Em Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, a palavra fala assim: vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, mas não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Misericórdia. Nós somos muitas vezes enganados pelo nosso próprio ego, né? Pelo nosso querer de ser, de estar melhor que os outros. Né? O poder de oração, então, meus amados irmãos, não vem de mim, de você. O poder está em Jesus. E Ele libera quando for necessário, da maneira que for necessário para nós. É Jesus que responde à oração. É Ele que realiza o impossível, que muitas vezes achamos que está impossível, mas para Jesus não é. Mas, então, tome um cuidado. Tome um cuidado. A oração é um pedido, meu irmão. A oração não é uma exigência sua para Deus. Jesus atende a oração quando isso vai glorificar a Deus, vai glorificar o Pai. Deus é que tem o poder de fazer tudo. Nada para Deus é impossível. O poder é dele. Né? O evangelista Marcos, ele registra no capítulo 5, que em uma certa ocasião, uma multidão estava seguindo Jesus e entre eles aí tinha uma mulher que estava enferma. E ela tenta tocar Jesus, e ela toca no manto de Jesus. E quando ela toca, ela tem aquela esperança, aquela fé de ser curada em apenas tocar. E Jesus ali, então, ele percebe que havia saído o poder dele. Né? Marcos, ele relata no versículo 30 isso, que no mesmo instante que a mulher tocou, Jesus percebe que sai poder dele e ele fala: quem me tocou no meu manto? Veja bem, no meio daquela multidão, todo mundo estava se esbarrando, se tocando, mas ali Jesus, ele falou assim: quem tocou no meu manto? Né? Uma surpresa para todos naquela confusão. Então nós podemos ver aqui que o poder, ele sai de Deus. O poder não sai da nossa fé. Né? Não é a nossa fé que cura. Mas aqui, isso daqui é somente, esta cura, são para aqueles que acreditam no poder de Deus. E a nossa oração é necessária sim. É necessária, a nossa oração é imprescindível. Mas nós temos que ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade só vem através da oração. Então o poder não está na oração, o poder está em Deus. E Tiago, também no capítulo 5, 14 e 15, quando Tiago escreve a epístola dele, ele escreve da seguinte maneira: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes farão oração sobre você, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração de fé salvará o doente, e o Senhor restabelecerá. Glória a Deus. Então podemos ver aqui, neste versículo, que a oração feita com fé, é feita com fé sim, mas quem restaura é o Senhor. Né? Glória a Deus. Então, nós não temos poder, pessoas não têm poder, apenas nós podemos orar com fé. Em Hebreus também, no capítulo 7, versículo 25, a palavra fala assim: porquanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então é Jesus intercedendo por nós.
né? Então nós oramos, Jesus intercede e Deus atende. Então nós podemos ver que o poder da oração flui da nossa comunhão com Deus através do Senhor Jesus. Então ela depende de nossa posição de filhos de Deus. Nós precisamos ter essa intimidade, ser filhos de Deus. Não podemos ser pessoas desviadas, pessoas desocupadas na palavra de Deus que não querem escutar. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, a palavra fala assim: "E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai." Clama Paizinho. Então Jesus clama Paizinho. Nós temos que chamar esse Paizinho para nós. Temos que ter essa intimidade com Deus, chamar ele de Paizinho, para que nós possamos ser curados, ser libertos, ser atendidos nossos pedidos de oração. Então nós podemos ter esse acesso a esse poder. Podemos sim. Mas primeiro nós precisamos reconhecer que nós somos fracos, a nossa fraqueza, que nós somos humanos e que nós somos dependentes totalmente de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a palavra fala assim: "Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte." Então, Paulo aqui, ele nos adverte: se contente com o que você é. Você é humano, você não tem poder, mas você pode ser filho de Deus, e sendo filho de Deus, então assim, você já, mesmo sendo fraco, você se considerando uma pessoa fraca, você é forte. O segundo ponto é que nós precisamos estar determinados. Nós temos que estar determinados a receber essas bênçãos de Deus. Nós temos que pegar Jacó como exemplo, né? Lá em Gênesis 32, 26. Ali Jacó estava determinado em receber a sua bênção, né? Então, o anjo aqui fala para ele, estava clareando o dia e o anjo queria ir embora e ele continuava lutando com o anjo. E aí o anjo fala assim: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoais. Glória a Deus. Ele queria receber a bênção, ele estava determinado. Nós precisamos ter essa determinação para podermos ser abençoados. E um terceiro ponto é o nosso coração. O nosso coração tem que ser um coração franco, um coração verdadeiro. Nós não podemos ser pretensiosos. Nós temos que ter um coração humilde, um modesto, né? Um coração modesto em pedir as coisas para Deus. Lá em Oséias, no capítulo 12, versículo 4, a palavra diz que Jacó, ele lutou com o anjo, lutou até ser vencedor. Mas, apesar de Jacó vencer esta luta, Jacó ele chorou e implorou para o anjo abençoar ele. Então ali, Deus conversa com Jacó. Deus abençoa Jacó, né? Precisamos ser dessa maneira, né? Não podemos ser orgulhosos. Nós temos que ser humildes. Mesmo sabendo que somos vencedores, que já temos as bênçãos, nós temos que continuar implorando a bênção de Deus, né? Também, quando Esaú soube que Jacó estava voltando para a terra natal, Esaú ele reuniu 400 homens e foi ao encontro de Jacó. Mas aqui, Jacó, por sua vez, ele tinha entregado a sua vida nas mãos do Senhor. Então agora, lá no capítulo 33, versículo 4 de Gênesis, fala que Esaú, ele perdoou. Então Deus tinha intercedido ali para que Esaú perdoasse. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, nós vimos nesse estudo que o querer, o pedir em oração e a fé é nossa, sim. Mas o poder é de Deus, exclusivo de Deus. Então, não se deixe você se enganar por falsos profetas, por milagrosos que aparecem na sua vida. Profeta, meu irmão, ele apenas profetiza.
Ele te mostra o caminho que você deve a seguir. Deus, Ele quer nos amar, Deus nos ama e quer fazer as coisas boas por nós. E para terminar esse estudo, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, a palavra fala assim: pedir e dar-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-vos-á. Mas, meu amado irmão, nós devemos usar esse poder de Deus para a própria glória de Deus, não para a glória de homens. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, neste dia, Senhor Deus, eu te peço, eu te imploro, nos dê sabedoria, inteligência, Senhor Deus, para que nós podemos entender a Tua Santa Palavra. Senhor Deus, que nós possamos se utilizar dessa palavra, se utilizar de tudo que tem nos concedido na nossa vida, Senhor Deus. Que nós possamos te glorificar, te bendizer, porque Tu podes tudo na nossa vida, Senhor Deus. Nos abre a nossa fé cada vez mais, nos dê cada vez mais esperança através de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo. Visita essa pessoa onde ele estiver neste momento no seu lar e dê a sua bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém?